Galera, eu vou ser sincero, esse vídeo era para ser bem mais alegre, mas infelizmente nós recebemos a notícia do falecimento de Ricardo Kurosaki, que foi o ator que fez o Jaspion. Então esse vídeo, como eu já tinha comentado na comunidade, vai ficar como uma homenagem a esse cara que não tem noção do quanto que ele foi influente na vida de nós brasileiros. Por mais que eu não tenha nascido na geração da Rede Manchete, eu cresci assistindo o Jaspion, já cheguei a comentar em alguns vídeos aqui que ele fez parte da minha infância e foi através dele que eu conheci outros tokusatsus. Mediante a tudo isso, eu tenho dois avisos antes de começar o vídeo. Primeiro de tudo, vocês vão ver que esse vídeo é um vídeo que tem muito humor e é muito engraçado, cômico, enfim. E eu tô usando esse recurso para dar mais dinamismo ao vídeo. Eu não quero difamar nem estragar a história do Ricardo Kurosaki, né? Que é isso. Eu tô comentando porque, sei lá, vai que alguém não entenda bem a ideia e fica, pô, o cara morreu, faz um vídeo com esse tom. Mas é porque a ideia é usar a comédia para deixar a análise mais dinâmica. E o segundo aviso é que hoje eu apresento para vocês a primeira parte da análise da série O Fantástico Jaspion. Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, comentar alguma coisa e dar o like. E também não esquece da nossa comunidade, cada dia eu tô postando coisas novas, a galera tá interagindo, tá sendo muito legal a comunidade, tipo muito legal mesmo. Sem mais delongas, vamos ver a análise da série do Jaspion. No primeiro episódio, ele estabelece bem rápido tudo que a gente precisa saber para acompanhar a série. Nós somos apresentados ao Jaspion, que é um jovem aventureiro cheio de energia, e também somos apresentados ao Edin, que foi quem cuidou do Jaspion. E Edin explica que a Bíblia Galáctea dizia que quando Satangos despertar, os monstros irão entrar em fúria. O problema é que a escritura acaba justamente na parte em que ia falar como acabar com Satangos. O Jaspion questiona, mas logo depois acontece um terremoto. Esse terremoto foi causado pelo Satangos. Nisso, Edin convoca raios e trovões para transformar o Jaspion no guerreiro que irá combater Satangos. E logo depois nós somos apresentados a nave Dalion e a ginoide Anri. Isso tudo acontece no espaço e eles acabam em uma empreitada com alguns meteoros. Nisso eles acabam pousando num planeta e nesse planeta, depois de algumas aventuras, eles conhecem a Mia, que daqui pra frente vai seguir junto com eles. No segundo episódio, eles acabam encontrando um ônibus espacial e decidem investigar. Só que quando eles entram, descobrem que é uma nave fantasma. E quando eles voltam pro Dalion, a nave começa a andar sozinha, sendo que não tem piloto. Então eles vão atrás com o Dalion. Só que o Dalion é pego por um campo eletromagnético e eles perdem o controle da nave. Então ele acaba pousando num planeta que é coberto de neve. E investigando, as criaturas acabam atacando e sequestrando Anri e a Mia. E o Jaspion acaba ficando longe deles. E quando ele vai atrás deles, ele acaba descobrindo uma espécie de túnel que o puxa e ele vai para dentro do subsolo. E lá tem uma base deles. Então ele tenta enfrentá-los e fugir. E nisso ele acaba se encontrando com um pianista que depois de tocar o piano, os monstros misteriosamente se afastam. E ele explica que esse planeta antes tinha vida. Porém, com a chegada de Satangos, o planeta perdeu qualquer capacidade de gerar vida. Então ele é morto e o Jaspion acaba tendo que enfrentar as criaturas. E depois disso ele acaba descobrindo o cérebro eletrônico Sakura, que foi enviado pelo Satangos para exterminar qualquer vida que exista. E ele que tinha sequestrado a Mia e a Anri. Isso o Jaspion derrota ele e resgata. E então o monstro aparece, que é o Tigos. Com a aparição do monstro, o Jaspion invoca o Dalion e acaba derrotando o monstro. No episódio 3, eles acabam chegando em um planeta e dão de cara com a cidade. Só que quando eles vão para a cidade, eles dão de cara com um monstro gigante e um menino tava com esse monstro. O monstro explica pro Jaspion que o monstro é o pai dele. E nisso ele explica que os habitantes daquele planeta não gostam dele. A única coisa que pode salvá-lo é a fruta da vida que fica no Vale dos Ventos. Então o Jaspion vai atrás dessa fruta. O pessoal daquela cidade acaba
acaba tentando impedir o Jaspion, mas é mesmo que nada. Tá fudido, meu parceiro, não ficou com a pessoa errada. Eles se aventuram, conseguem a fruta e o Namagideira sobrevive. O problema é que o Satangô surge do nada, lá da puta que pariu, e enfurece o Namagideira. Aí o Jaspion vai ter que matar o bicho usando o Dalion. Só que não, na verdade ele não deu golpe fatal e todos viveram felizes para sempre. No episódio 4 é o episódio em que eles vêm para a Terra em busca dos outros pedaços da Bíblia Galáctica. E também porque a Terra aqui na série do Jaspion, galera, é um planeta curioso, porque ele foi dominado por monstros que são os dinossauros. Pessoal, só para deixar claro, dinossauro não é monstro, dinossauro é animal. Enfim, mas antes deles chegarem, o Satangos aparece aqui na Terra e desperta um monstro, que eu vou chamar gentilmente de Seu Madruga. Eu já tenho dinheiro pra te comer, Charles. E eu acho esse aqui um dos episódios mais engraçados, porque o Jaspion não sabe os costumes da Terra, então ele vai se deparar com situações bem constrangedoras. E outra coisa muito importante, galera, é nesse episódio aqui que o Magaren aparece, que caso você more numa caverna, é o filho do Satangos. Enfim, eles exploram a Terra, o Dalion enfrenta o Seu Madruga, e é isso aí. Toma! Só não te dou outra porque... No episódio 5, o Jaspion ainda não se acostumou com os costumes da Terra, então aqui também vai ter momentos bem engraçados. Nós somos apresentados a uma menininha Satomi, que na aula do mais puro nada, ela vê a imagem de um monstro. Então a professora se preocupa porque ela tá muito estranha. E a menina explica a situação, só que ninguém acredita. E todos ficam com raiva dela porque a aula foi suspensa. E o que me chama a atenção nesse episódio são duas coisas. Primeiro, o pessoal tá triste porque não tá tendo aula. E segundo, os xingamentos que... olha aí. Você disse que seu pai estava na Europa. É uma bela mentira. Na verdade, ele está morto. Calma aí, paizão. Enfim, o Jaspion aparece, tenta consolar a menina, mas a menina tá muito assustada. E depois, quando ela chega em casa, ela revela que ela perdeu seu pai e fica mentindo pra todo mundo, dizendo que ele tá viajando. E ela tem ódio por não ter pai. Então, em determinado momento do episódio, o Magaren se aproveita da menina e fala que aquele monstro que ela viu, na verdade, é o pai dela. E ele entrega uma flauta que basta ela tocar essa flauta que o pai dela vai aparecer. Galera, eu vou ser sincero, o Magaren é um vilão muito bom, porque ao mesmo tempo que ele tem presença, ele também é um filho de uma puta. Filha da puta! Então a menina passa a acreditar nisso e toda vez que ela é atazanada, ela toca essa flauta. Só que em um momento ela começa a tocar a flauta e não para. E o monstro começa a arrebentar tudo, porque ela se lembra que o Magaren disse para ela se vingar das pessoas que zoam ela. Então o Jaspion quebra a flauta, mata o monstro e consola a menina. E mais uma vez todos viveram felizes para sempre. Olha que legal. No episódio 6 nós vemos que algumas crianças estão cuidando de um monstro. Então o Jaspion vai olhar esse monstro. Só que tem um problema no meio do caminho. Uma das garotas que estava com o monstro explica que vão levar o monstro para matá-lo. E olha a explicação do Dr. Magaren, que tal como os ursos, os filhotes de monstro são inofensivos, mas quando crescem eles saem do controle e podem acabar atacando. E ainda tem o risco da mãe vir atrás do filhote. Pessoal, pensa comigo. Se matar a cria da mãe, não vai ser pior não? Não era mais fácil, sei lá, deixar num canto e é que fique fácil pra mãe pegar o filhote? Mas enfim, o Jaspion vai atrás deles, resgata o filhote. Tem uma confusão medonha porque a mãe aparece, o Satangos enfurece a mãe do Gordon, que é o nome do monstro, eu esqueci de falar. Ela quase mata o próprio filho, mas o Jaspion consegue acalmar ela e todos vivem felizes para sempre de novo. Olha aí, eu tenho que mudar esse jargão, tá muito repetitivo. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar é que um personagem muito importante para a série do Jaspion é o Boomerman. E nesse episódio aqui o Boomerman chama o Jaspion e ele explica que tem um casal fugitivo da organização maligna de Magaren e eles correm risco de vida. Só que o Jaspion não sabe as verdadeiras intenções de Boomerman e não sabe por que o Boomerman sente tanto ódio de Magaren. Você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Então eles organizam um plano, se infiltram numa festa e o casal está lá.
a festa é atacada pelos capangas do Magaren, eles conseguem derrotá-los e resgatar os dois. E nessa brincadeira vai começar uma onda de perseguição, só que uma dessas perseguições eles acabam conseguindo pegar o Rod e deixam para trás a Sati, que era a irmã dele. Antes de ser sequestrado, o Rod tinha explicado que Magaren enganou eles, oferecendo a grande quantia se todos eles trabalhassem para ele durante 2 anos. Só que eles começaram a questionar porque Magaren parecia um homem extremamente maligno. Enfim, depois de muita conversa, o Rod vai ser sacrificado para um monstro. O Jaspion impede, todo mundo é resgatado, tem briga do Dalion contra o monstro e tudo fica ok. Cara, esse aqui é um dos episódios mais tristes, olha só. Aqui nós somos apresentados a árvore de cedro, que explica pro Jaspion que ele vai ser derrubado amanhã e que no local onde ele está, antes era um vale muito bonito, na qual as crianças iam brincar com ele. Só que depois de um tempo, todos os amigos dele, que eram as árvores, foram derrubados e as crianças pararam de se divertir com ele e por isso ele vive muito triste. Então o Jaspion encoraja ele e o cedro agradece. Cara, por mais que os efeitos sejam toscos pra hoje, a gente tem que admitir que esse episódio só vai ficando cada vez mais triste e que o cedro é bem carismático. Você que fuma maconha, você vai morrer. Magaren, vendo isso, pede pra Satangos transformar essa angústia dele em fúria contra os humanos para ele se transformar no monstro. Só que ele é um monstro muito fraco e o Dalion consegue vencer sem muita dificuldade. Mas o Jaspion não mata ele porque ele sabia que era o cedro. Então ele é enfurecido uma segunda vez. Na segunda vez é cruel porque ele causa uma epidemia de pólen e as pessoas não conseguem parar de espirrar. E agora o cedro tá muito mais forte. E infelizmente o Jaspion vai ter que matar o cedro. E assim o episódio termina. Amargo, mas termina. No episódio seguinte, nós vemos que alguns cientistas descobriram um fóssil de um animal pré-histórico que o nome é pirossauro, mas eu vou chamar pirocossauro. E isso chama a atenção do Magaren. Então ele junta um cientista que ele contratou, faz um teste na qual ele pega uma célula e dessa célula faz surgirem 2 guerreiras inteiras. Então ele aprisiona o doutor para que ele consiga pegar e replicar o fóssil do pirocossauro. Mas para isso precisa pegar o fóssil que está lá no museu. Então elas invadem, conseguem pegar, apesar do Jaspion ter dado uma boa surra, e o pirocossauro fica enorme, lá ele. E o que é legal desse episódio é porque ele trabalha muito o lado feminino da Anri. A gente vai ver ela indo no shopping, indo no salão de beleza. Uma safadeza oculta! Inclusive nessa brincadeira ela é sequestrada pelo Magaren. Aí o Jaspion tem que resolver a parada. Só que depois de resgatar ela, óbvio que ele vai ter que enfrentar o monstro enfurecido. E como de costume, o Dalion chega junto e resolve o problema. No episódio 11 nós somos apresentados à cidade de Tsukuba, que é uma cidade extremamente tecnológica e que investe muito na ciência. E a série mostra que alguns cientistas, com o pretexto de dizer que iriam para a Expo Tsukuba, que é um evento da cidade de Tsukuba, quando voltaram com os cabelos brancos e extremamente agressivos, destruindo seus laboratórios e gritando Gamadoras. Eu quero sexo! Uou! Então o Jaspion vai investigar a fundo isso. Só que a Mia e a Anri pegaram um caminho alternativo e elas acabam encontrando o monstro e são aprisionadas. Então o Jaspion vai tentar enfrentar o monstro, os lacaios do Magaren, mas ele não consegue e percebe que o monstro é estranhamente forte. Então ele vai pedir ajuda ao Edin e o Edin explica que o Gamadoras era um monstro pacífico, mas fizeram um teste nuclear em seu planeta e ele se tornou agressivo. Eu acho que eu já vi essa história em outro tokusatsu, mas beleza. E Edin também falou que quem bebe do líquido que sai do seu corpo acaba ficando agressivo. E ele é invencível, e a única forma de vencer ele é mostrando a imagem dele a ele mesmo. O cara tem medo da própria cara. Agora vamos ser sinceros, esse bichinho é meio feio. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus? Enfim, a Anri vai ser sacrificada junto com a Mia. O Jaspion impede, ele faz todo mundo voltar ao normal, ele chama o Dalion e o Dalion vence sossegado. No episódio 12, nós vemos que Edin está procurando o restante da Bíblia Galáctica e ele consegue encontrar.
O problema é que quando ele pega, Satangos aparece e destrói e tenta matar o Edin. Mas por mais que o Edin seja velho, galera, ele é muito forte. É tanto que ele consegue repelir os ataques do Satangos e ainda consegue devolver um golpe. Nisso o Satangos desaparece. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mesmo com o pedaço da Bíblia Galáctica destruído, ele ainda conseguiu ler um pedaço. Ele nasce do ovo dourado. Depois a gente vê que o Jaspion tá investigando o desaparecimento do Boomerang. E de repente o carro dele perde o controle e vai parar num lugar estranho. E quando eles vão caminhando, acham a residência e lá tem uma mulher que fala que os destinos dela e do Jaspion iriam se encontrar. Ela é uma vidente, galera, então eles aproveitam e perguntam onde é que tá o Boomerang, e ela explica que ele corre grande perigo. Quando eles saem, eles encontram um menino, então eles perguntam o que houve ao menino, e ele explica que uns monstros atacaram a vila dele. Só que quando eles chegam lá, os moradores estão muito estranhos, porque eles reprimem o menino e falam pro Jaspion não se preocupar com nada. Mais tarde a gente descobre que a vila na verdade estava sendo escravizada, então o Jaspion dá um jeito. E nessa brincadeira ele encontra o Boomerang e resgata ele. E conversando com o Edin revela a parte da Bíblia que ele leu. Nisso ele vai falar com a vidente, só que o Magaren tinha matado a vidente. Então nós temos uma luta entre os dois. Depois da luta, ele vê que a sacerdotisa não tinha morrido ainda. Então ela explica que do ovo nasce o pássaro dourado que o Satangos teme tanto. Depois disso, o Jaspion se aproveita disso e usa um ovo dourado falso para se aproveitar e tacar o terror psicológico no Satangos. E isso dá muita vantagem a ele. Pega no meu ovo. O Dalion consegue dar uma boa surra nele, mas ele desaparece. No episódio 13, nós somos apresentados a 4 personagens muito marcantes na série, que são os Quadridemos. Iki, que consegue lançar um soco da mão, Zampa, que tem uma corrente muito forte, Purima, que consegue lançar raios usando uma esfera, e Guru, que tem uma flauta que faz ela se transformar no que ela quiser. Eles foram contratados pelo Magaren para matar o Jaspion. Eu sou cruel, eu sou mau. Depois a gente vai ver o Jaspion, que tá tentando encontrar o pássaro dourado. Só que do nada eles ouvem um som de monstro, que na verdade era um meninozinho com a irmã dele vendo uma história na qual ele mesmo desenhou e que o Jaspion enfrenta um monstro chamado Faregonta. E eles começam a se divertir. Só que nas sombras, a Purima e a Guru colocam uma pedra e pelo que eu entendi, essa pedra se transforma na primeira coisa que ela vê. E como a primeira coisa foi o desenho do Faregonta, ela virou o Faregonta. Só que o Faregonta é um monstro muito idiota e o Jaspion vence ele muito fácil. É o menino de papai, é? Nisso o Magaren tem uma ideia. Ele ameaça a família do garoto para que ele desenhe o Faregonta sendo muito mais forte. Nisso o Faregonta volta, só que agora o Dalion sente muita dificuldade. Então para derrotar ele, o garoto pega o desenho do Faregonta e rasga o desenho. Nisso o Dalion consegue derrubar. No episódio 14 nós vemos um casamento, só que ele é interrompido com o aparecimento de um monstro. Nisso Jaspion tá procurando pelo pássaro dourado e em um determinado momento ele fica sabendo da notícia do aparecimento desse monstro através de um jornal. Então ele encontra o garoto que tirou a foto desse monstro. Nisso ele pega um bondinho e passa por cima do local onde o monstro estava, só que ele é atacado. E é nesse determinado momento em que o Jaspion enfrenta os Quadridemos ao mesmo tempo. Ele apanha muito, mas ele consegue se livrar. Depois disso, ele vai ficar no hotel que é próximo dos locais onde o monstro tem causado abalos sísmicos. Ao mesmo tempo, a Purima e a Guru foram mandadas para ficar investigando a movimentação do Jaspion. Meu pinto tá muito duro! Depois de um tempo, a Anri pesquisa sobre o monstro e descobre que ele é o Maressauro, um monstro que vivia há 2 bilhões de anos atrás e que pode sobreviver no magma. E a ideia do Magaren é causar um terremoto artificial ao mesmo tempo que o monstro ataca o Japão. Nisso, o Jaspion acaba encontrando o laboratório onde são feitos os terremotos artificiais e também resgata o garoto que tinha sido sequestrado pela Purima e a Guru. Depois ele se salva junto com o garoto e chama o Dalion para derrubar o Maressauro. Fim de jogo pro grandão.
No episódio 15, a gente vê que o Magaren tá numa exposição de fotografia. Só que uma fotografia chama atenção, a fotografia de um pássaro dourado. Então ele entra em choque e ele descobre quem foi que tirou a foto, o Nambara. E prestem atenção, pessoal, a família Nambara vai ser muito importante daqui pra frente. Então o Magaren oferece 1 bilhão de ienes pro Nambara se o Nambara o levar aonde ele tirou a foto. Mas ele fica relutante quanto a isso. Depois o Jaspion vai para a mesma exposição porque ele ficou sabendo desse pássaro dourado e pergunta ao Nambara onde foi. Então o Jaspion explica toda a situação, o quão importante é encontrar o pássaro dourado pelo bem da galáxia e tudo mais. Só que o Nambara explica que na verdade esse pássaro dourado é uma ilusão. Ele estava tirando a foto de um pássaro normal e de repente ficou dourado. Mas o Jaspion insiste que o Nambara o leve ao local. Mas de repente os filhos do Nambara estão chorando e eles veem que o cachorro morreu. Mas o Jaspion ajuda o cachorro e na verdade ele não morreu, só foi desmaiado. Alguém fez isso, então eles tentam investigar. E eles são atacados pelos quadridemos. Mas eles conseguem escapar. Só que depois disso, o Nambara e os filhos deles são sequestrados. Então o Jaspion consegue resgatar eles. E é aquele esquema, depois tem que lutar com o monstro, Dalion vence e é isso aí. No episódio 16, nós vemos que, depois de todas as confusões dos episódios anteriores, Nambara foi em busca do pássaro dourado, enquanto os filhos dele ficaram na fazenda de Rod e Sati. Se lembram deles? Só que eles resolvem escapar em busca do pai deles. Então, um belo dia, quando Jaspion e Henri vão visitá-los, eles não estão mais na fazenda de Rod e Sati. Então eles resolvem investigar em tudo quanto é lugar. Em paralelo a isso, a gangue do Magaren tá sequestrando cientistas e funcionários de tudo quanto é lugar. Os caras querem me pegar! Os caras querem me pegar! E no meio dessa brincadeira, eles acabam encontrando os filhos do Nambara. Então eles resolvem sequestrá-los. Só que o Jaspion viu tudo, ele tenta recuperá-los, mas não consegue. Não consegue, né? No esconderijo deles, nós vemos que o plano é usar um monstro chamado Dinamático para tornar os seres humanos primitivos e fazê-los trabalhar para construir o Império dos Monstros. Em paralelo, o Jaspion, depois de muito tempo pesquisando e procurando por aí, consegue encontrar o esconderijo e acaba com os planos do Magaren. Recupera os filhos do Nambara e faz com que os cientistas recuperem a consciência. O problema é na hora de enfrentar o monstro, porque o Dinamático, além de ter ficado grande, ele teletransporta, o que dá um pouco de trabalho pro Dalion. Mas nada que o nosso robôzão não resolva. No episódio 17, nós vemos o Nambara com os filhos dele, mas era só um sonho da Kanoko, que é filha dele, e ao lado dela está o Kenta, que é o filho dele, dormindo. E me permita fazer uma correção. Eu tinha dito que no episódio anterior o Jaspion tinha encontrado eles, mas na verdade não. Eles continuam bem perdidos. Enfim, quando a gente vê o Jaspion, a gente vê que ele está extremamente preocupado com eles. Então a Kanoko e o Kenta resolvem pegar carona com o senhor. Só que eles acabam ficando com medo dele e tentam fugir. Tem parada errada aí, irmão. Nisso, o cachorrinho deles, o Taro, acaba correndo encontrando o Jaspion. Então o Taro leva o Jaspion até eles. O problema é que os quadridemos, que agora são só 3, o Ikki tinha morrido, tentam sequestrá-los mais uma vez. Depois de uma luta extremamente complicada, porque o Zampa é muito forte, o Jaspion consegue resgatá-los. Mas o Magaren apela e invoca um monstro que literalmente suga as pessoas para dentro dele. Dá uma sugada aqui na minha Então os filhos do Nambara são sugados para lá. Lá vai o Jaspion resgatar os moleques, então ele meio que luta com o estômago do monstro e consegue resgatá-los. O problema é que eles são sequestrados de novo, então o Jaspion é obrigado a lutar sem armadura se quiser vê-los bem. O ponto é que o Magaren manda o monstro, então o Jaspion dá um tiro no monstro, a cabeça do monstro cai em cima deles e ele resgata os meninos. Então ele chama o Dalion para descer a mão no monstrão. O problema é que o monstro triplica de tamanho, mas isso nunca foi problema para o Dalion. Galera, no episódio 18, nós vemos que o Zampa tá preparando uma armadilha pro Jaspion. E quando a gente vai ver o Jaspion, em um determinado momento ele entra no carro dele e vê uma foto que pra ele é muito familiar. Era a foto dos pais dele. Quem poderia ter colocado aquilo ali? Então ele resolve investigar.
e ele acaba indo parar no local da armadilha, mas ele não cai na armadilha. Então depois de caminhar um tempo, o Zampa aparece para enfrentá-lo. Ele tinha uma armadilha B, digamos assim, e acaba nocauteando o Jaspion. Mas o Jaspion consegue fugir graças à ajuda do Pássaro Dourado, que ele aparece nesse episódio. E o Pássaro Dourado leva o Jaspion para uma caverna. E lá ele tem uma conversa com a projeção astral dos pais dele. E eles explicam que eles trabalhavam cuidando dos animais. Animais alienígenas, mas animais. Só que o Império das Máquinas, que era comandado pelo Zampa, apareceu. E eles tentaram intervir para que animais não fossem mortos. Mas o pai do Jaspion se feriu. Então o Império do Bem, digamos assim, viu a situação do pai dele e resolveu revidar. Então, depois de descobrir toda a história e mais um pouco sobre o Pássaro Dourado, o Jaspion vai ter sua revanche com o Zampa. É uma batalha muito difícil e, na minha opinião, uma das melhores da série, mas ele consegue vencer o Zampa. Eu quero gozar. E nesse episódio não tem briga com o Dalian. E quando ele chega em casa, ele vê uma carta na qual a Kanoko tá falando que ela e o irmão dela vão procurar pelo próprio pai sozinhos, porque eles já estão abusando da boa vontade do Jaspion, visto que o Jaspion a todo momento tem que enfrentar inimigos formidáveis. No episódio 19, nós somos apresentados a um dos vilões de Jaspion, com um dos visuais mais legais e com um dos nomes menos criativos, Samurai. E esse cara tava afundando o navio usando o monstro dele, quando Magaren o chama para fazer uma proposta: treinar golfinhos e usá-los como armas para derrubar navios. Enquanto isso, a Anri fala pro Jaspion que em uma área misteriosa, navios estão sumindo e faz muito tempo que isso acontece. E a essa altura do campeonato, o Jaspion e a Anri ainda estão tentando achar os filhos do Nambara. Em paralelo a isso, nós vemos que os filhos do Nambara estão em um hotel / aquário de um grande amigo do pai deles. E quando eles estão explorando o local... Que enorme! Esse é o Mambo, é o nome dele. Do mais puro nada, dentro de um dos aquários aparecem duas mulheres, que obviamente são a Purima e a Guru. Nisso, Magaren e a gangue dele aparecem junto do samurai e sequestram um amigo do pai deles. Porque como ele é um grande conhecedor de golfinhos, então ele seria perfeito para ajudar no treinamento e no fornecimento de golfinhos. Mas é claro que ele insiste para não fazer isso. Mas o Magaren ameaça matar os filhos do Nambara. Em paralelo, o Jaspion está fazendo a investigação, quando um dos carros da gangue do Magaren ataca o Jaspion. Então ele resolve perseguir. Depois da briga, nós vemos que o Jaspion tá um pouco relutante com o aparecimento da gangue do Magaren. E quando ele vai numa praia, ele vê que um rapaz que tinha se afogado foi trazido de volta para a terra. Então ele ajuda o rapaz a voltar. E o rapaz explica que ele foi atacado por um monstro e o monstro foi para um hotel, que é justamente o hotel que a Kanoko e o Kenta estão. Só que lá o Jaspion é atacado pelo samurai. Então o samurai explica que em vida ele era um general e ele estava atrás da cabeça de um cara que ia dar uma boa grana. O problema é que ele perdeu para esse cara. A briga continua e o samurai vai embora. De volta no Dalian, a Anri tenta localizar a base secreta deles. Ela consegue localizar, o Jaspion vai lá, resgata Kanoko, o Kenta e mais algumas crianças e o amigo do pai deles, e eles vão embora. Mas o Satangoso enfurece o monstrão do samurai, então o Dalian vem dar uma surra nele. E diferente da maioria dos episódios, o episódio vai finalizar com o Jaspion enfrentando o samurai. Mas no finalzinho do episódio nós vemos que o Nambara liga para a residência dele e vê que os filhos dele não estão lá. Só para esclarecer, galera, o Nambara durante todo esse tempo estava procurando o Pássaro Dourado e ele estava com muito pouco tempo, ele só conseguiu falar agora. Galera, o episódio 20 é um dos mais legais, porque o Magaren contratou um caçador de recompensas intergaláctico, e esse cara não ataca o Jaspion diretamente, ele pede um estudo detalhado para ir derrubando o armamento do Jaspion. O episódio segue assim, nós vemos o Jaspion falando com Kanoko e Kenta, e falando que ele promete que vai trazer o pai deles de volta. Nisso ele vai junto da Anri e da Mia no Dalian para fazer
toda uma investigação. Então o Dalion pega o Gai Bintang pra ir. E ele encontra o Nambara. O problema é que o Nambara é sequestrado. E nessa brincadeira, o caçador de recompensa já derruba o Gai Bintang, fazendo ele afundar. O Jaspion consegue sair do Gai Bintang e pega a Alan Moto Space e começa a perseguir. Mas aqui outra parte genial do plano. Como o Nambara tá no carro, o Jaspion não pode usar as armas da Alan Moto. E para piorar, eles foram para dentro de uma caverna, então não dá para usar a Alan Moto. Conceito de estratégia, em grego, estratégia. E quando o Jaspion entra na caverna, a caverna se fecha. E é o seguinte, tem vários caminhos, mas eles vão sendo fechados e o Jaspion não consegue quebrar porque é uma parede especial. E nessa brincadeira, ele usa a pistola de raios dele, que acaba ficando sem munição, e depois usa a espada. E em um determinado momento, a espada também perde a energia. A essa altura do campeonato, o Jaspion tá muito fraco, então o caçador intergaláctico vai acabar com o Jaspion. E ele quase conseguiu. O problema é que o Magaren mandou um monstro e o assassino ficou furioso, mas o Magaren não quis saber e o monstro colocou fogo em tudo. E isso abriu uma brecha para o Jaspion escapar e resgatar o Nambara. Então ele tem uma briguinha com o monstro, chama o Dalion desce a mão no monstro e é isso aí. No episódio 21, nós vemos um garoto que está treinando com seu pai e ele treina beisebol e se demonstra um grande talento. Lá pela noite ele está treinando, só que ele treina perto de uma torre e quando ele olha para a torre, ele não vê uma, ele vê duas. Então ele resolve entrar na torre para ver o que é. E ele descobre todo um sistema na qual tem uma torre falsa e por dentro dessa torre tem a torre de verdade. E então esse menino é cercado pela gangue do Magaren. E então as memórias dele são apagadas, inclusive a memória das habilidades de jogador dele. Em paralelo a isso, Jaspion e Henry estão investigando ondas eletromagnéticas muito estranhas que estão vindo justamente daquela torre. Só que quando eles vão investigar não encontram nada demais. Voltando pro garoto, o garoto foi para uma competição de beisebol, mas o problema é que ele tá se saindo mal demais e o pai dá uns carões nele. Mas ele sai e ele fala para uma amiga dele que ele quer desistir de tudo porque ele não tem talento. Em um determinado momento esse garoto vai ser sequestrado pela Purima e o Jaspion vai ver tudo e então ele vai resgatar o garoto. Mas antes disso ele tinha pedido para Henry ficar vigiando a torre e o Jaspion entra em enrascada daquelas para conseguir resgatar o garoto. Só para deixar claro, o Magaren fez essa torre falsa para esconder essa outra torre de ondas eletromagnéticas porque essa torre está sendo usada para chamar um monstro que está adormecido. O vacilo dele é que ele aumenta e muito a potência, então a Henry consegue ver as duas torres. Então a Henry inventa de ir sozinha, mas ela é sequestrada. Pega ele, ele é Jack aí. E quando o Jaspion termina de resgatar o garoto revela que ele tinha visto duas torres. Então o Jaspion pega o Gai Bintang, escava, descobre a torre verdadeira, resgata a Henry, só que o monstro chegou. E esse monstro é bem difícil até mesmo pro Dalion, porque ele manipula magnetismo e ainda tem uma espada. Só que o Jaspion descobre a fraqueza do monstro na cabeça, então ele dá um tiro na cabeça do monstro e consegue vencer. Pessoal, esse episódio aqui, que é o 22, é uma lombra medonha, então presta atenção. O amigo do Nambara e os filhos dele receberam uma ligação que era do Nambara. E o Nambara falou que ele tinha voltado e estava num hotel. Só que ele não falou o local porque ele percebeu que tinham alguns homens de Magaren escondidos por ali. E além disso, secretamente, a gangue do Magaren tinha grampeado o telefone da residência do amigo do Nambara. Depois disso, a gente vê que o Magaren contratou uma nova vilã. Só que essa vilã é interessante porque ela é uma feiticeira e ela é a mestra da Purima, a Titânia. Depois disso, a gente vê que o Jaspion tá levando os filhos do Nambara pro hotel. O problema é que a Titânia começa a fazer o Jaspion alucinar. Então ele sai do carro para ver o que tá acontecendo. E a partir daqui começa a lombra.
do mais puro nada, de dentro do carro, os filhos do Nambara simplesmente sumiram. Ele foi parar num lugar completamente desconhecido, tudo fica escuro, aparece uma aranha gigante. A aranha gigante puxa ele começa a lutar com a teia da aranha. E em paralelo, a Titânia sequestra a Kanoko usando feitiçaria. Quando o Jaspion volta, só tá o Kenta. E ele consegue levar o Kenta para se encontrar com o pai dele. Mas, infelizmente, ele vai ter que tentar encontrar a Kanoko. Em paralelo, nós vemos que o plano da Titânia e do Magaren é o seguinte: transformar a menina em uma espécie de espiã. Tudo que ela vivenciar, eles vão ficar sabendo. Então, eles mandam ela de volta. Só que o Jaspion percebe que ela tá estranha. E o Nambara também. Vai tomar no seu cu, velho broxa. Mas beleza. O Jaspion fica do lado de fora vigiando. E o Nambara começa a alucinar com aquela mesma aranha. E quando ele acorda, ele vê a filha dele dentro do banheiro passando a maquiagem de aranha. E do mais por nada, ela acorda e não sabe o que tá acontecendo. Então o Nambara tem a brilhante ideia de ir pro meio do mato para levar eles pro local onde ele viu o pássaro dourado. Lá vai o pobre de Jaspion tentar achar esse pessoal. Meu Deus do céu. Que destino da porra, meu irmão! Enfim, eles conseguem chegar no local onde tá o ovo do pássaro dourado. O Magaren encontra eles. O Jaspion aparece para dar uma forcinha, mas a Titânia prende o Jaspion. E quando eles vão destruir o ovo do pássaro dourado, o pássaro dourado choca e dá uma ajudinha pro Jaspion. Então o Satangoso enfurece a aranha gigante e lá vai o Dalion apanhar. E ele apanha mesmo, mas depois o Jaspion se liga que é um feitiço, então ele destrói primeiro o feitiço e depois o monstro junto com a Titânia. Galera, o episódio 23 é um dos mais tristes da série. Nele nós somos apresentados a um cara que tem um monstro de estimação, o Sion. E é um monstro que adora brincar. Só que quando o dono do monstro percebe que tem gente se aproximando, ele manda o Sion se esconder. E esse pessoal era justamente o pessoal do Magaren e o Jaspion. O Jaspion chega primeiro e pergunta pro Sion se ele sabe alguma coisa de monstro, porque o localizador encontrou o monstro, mas de repente sumiu. A mesma coisa pro Magaren, só que o Magaren tá escondido escutando a conversa. E o Senhor tá se fazendo de desentendido, mas aí chega a filha deles e revela tudo. Então o Jaspion avisa para tomar cuidado, porque o Magaren pode enfurecer o monstro, mas o Senhor se finge de doido e não escuta, e o Magaren só lá escutando. Depois de um tempo, esse Senhor recebe uma proposta de um cineasta que quer produzir um show na qual ele vai ser um domador de monstro e vai domar o Sion. Digo isso me referindo ao dono do monstro, tá? Mas isso era um plano do Magaren pro monstro aparecer. E para piorar tudo, Magaren espalhou vários localizadores falsos com a localização fictícia do monstro para confundir o Jaspion. Enquanto o Jaspion estava sendo enganado, o Sion estava se apresentando. A sorte do Jaspion é que ele percebeu e a menina ligou avisando que o Sion estava se apresentando ao vivo. Então a gangue do Magaren invade, o Sion começa a se estressar. Então o Dalion entra em ação e eles até conseguem conversar com o Sion, mas aí o arrombado do Satangoso, como de costume, vem e enfurece o monstro. Infelizmente o Dalion tem que matar o monstro. E esse episódio termina de uma forma muito, mas muito amarga. No episódio 24, nós vemos que Magaren está tentando hackear os cartões de crédito de alguns jovens. Nisso, ele zera a conta bancária deles e oferece uma proposta para trabalhar num grupo de ataque chamado Mazeran. Esse grupo basicamente invade a casa de pessoas que estão devendo e pegam os bens dela como garantia. Nisso, o episódio foca na Ayumi, que é uma dessas jovens. Só que ela é muito sensível e inocente e ela não entende o porquê de tudo aquilo. Não sei de nada, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Em paralelo, nós vemos que o Jaspion tá com a família Nambara toda completa e que todo mundo tá bem feliz. Voltando ao cenário, nós vemos a reunião do grupo Mazeran e nós vemos que cada um possui uma certa produtividade. Baseado na sua produtividade, eles ganham certa quantidade de dinheiro. O problema é que a Ayumi ainda não perdeu a sua consciência. Nisso, Magaren usa um monstro para poder fazer ela perder a consciência. Depois disso, ele explica o plano. O plano é fazer com que os jovens percam toda a sua sanidade e transformem o mercado em uma selva, fazendo com que o Japão ceda à irracionalidade.
Depois disso, nós vemos que a Yumi está completamente transformada. O Jaspion tenta falar com ela, mas não consegue. Nisso, ele começa a perseguir eles, mas aí do nada ele vai para um outro lugar, aí tem luta e tudo mais. Depois disso, ele encontra o lugar da reunião do grupo Mazeran. Ele tenta convencer os jovens, mas quase que ele é morto nessa brincadeira. Então, ele consegue encontrar o esconderijo. Ele chama o Gaibin Tanque para poder escavar, só que ele acaba acertando o pé do monstro. Mas para piorar tudo, o monstro sequestra a Ayumi. Aí complicou. Mas o Jaspion faz a boa, entra dentro do monstro, resgata a Ayumi, mata o monstro e todo mundo fica feliz para sempre. No episódio 25, nós vemos que a Mia tá aprendendo a falar, quando de repente o Dalion localiza uma nave de guerra e eles tentam perseguir a nave. Só que o Satangos aparece e prende a nave deles num vórtex e faz eles perderem a nave. Nisso eles vasculham pela terra tentando encontrar. Em paralelo a isso, nós vemos que o menino Coco foi aprisionado. Vocês lembram dele lá do começo da série? Eles pretendem utilizá-lo para atrair o Jaspion, senão eles vão matar o Namaguederas. O Jaspion tá procurando a nave, do nada o Coco aparece e explica que ele foi raptado, mas conseguiu escapar. Ou será que não? E mostra onde tá a gangue do Magari, que é numa caverna. Depois ele se arrepende de ter dito isso e explica pro Jaspion que era uma cilada. Em paralelo a isso, o Satangos desperta o monstro para poder arrasar com a cidade. E na caverna, o Jaspion enfrenta os dois irmãos espaciais, que eram justamente os irmãos que sequestraram o Coco e que estavam dentro daquela nave. Ainda bem que o Jaspion conseguiu escapar dali e levar o Coco com segurança para dentro do Dalion. Então o Jaspion pega um Gaibin Tanque para poder tentar derrubar o monstro. Mas tá difícil. E até hoje eu me pergunto por que ele não pegou o Dalion, mas enfim. E aqui, galera, a gente tem um crossover maravilhoso, porque o Namaguederas aparece. Nisso o Jaspion tem uma brecha para chamar o Dalion. Aí a gente tem um combate do Dalion Namaguederas contra o monstro. Depois que eles derrotam o monstro, o Jaspion vai lutar contra os dois irmãos. Ele acaba matando um deles. Nisso o irmão que restou jura se vingar. Galera, me desculpem pelo atraso do vídeo, eu acho que levou uns 3 ou 4 meses para esse vídeo ficar pronto, mas é porque eu queria fazer algo realmente bem feito para vocês. Eu também estava tentando ajustar o meu horário, porque eu não faço só gravar vídeo, eu também estudo, eu também desenho, tenho atividades extracurriculares, enfim. Mas o importante, galera, é que tá aí a análise da série do Jaspion. E em breve nós teremos a parte 2, nem se preocupem. E daqui pra frente eu vou estender mais esse quadro, trazer novas séries. Então já fiquem ligados lá na nossa comunidade, porque lá eu vou trazer algumas séries e vou pedir para vocês escolherem qual que deve ser analisado. No mais é isso, galera. Fiquem com Deus e boa noite a todos.